Olá, eu sou Rodrigues Martins e hoje estamos aqui com a nossa 25ª aula do nosso curso de formação de líderes, dentro daquilo que nós agora resolvemos reintitular da nossa escola confucionista de direito. Tá? Tudo isso para que a gente possa aprofundar um pouco mais no pensamento de Confúcio, e trazer aquilo que é a base, a estruturação que ele propõe e que ele propôs lá no começo da sua carreira, sendo que ele é considerado o primeiro educador do planeta. E vamos lá então entender um pouco mais sobre Confúcio. Nós já falamos sobre ele aqui na nossa 8ª aula, quem quiser depois pode verificar no nosso blog, tá? Ou também está disponível o vídeo da aula. Mas hoje nós vamos falar aqui da base do pensamento do Confúcio, E quando nós vemos que ele tinha uma meta, E qual era a meta, da formação? Porque tudo que o Confúcio trouxe foi o quê? Criar um modelo de escola, de educação. Então, quando a gente olha bem aqui a imagem inicial aqui da nossa, do nosso blog aqui, a gente vai ver como era feito então a educação, Então era mais ou menos já no modelo de escola, tá? Claro que aqui no modelo bem rudimentar, Mas a ideia era a formação, a erudição, a busca do conhecimento para que essas pessoas pudessem, com o avanço e o domínio das técnicas, pudessem vir então a servir de funcionários públicos dos estados chineses e daí, dentro do contexto de meritocracia, conseguir levar a sociedade ao seu melhor. Então sempre a ideia do Confúcio é de que o Estado ele deve servir a sociedade, Ele tem uma função de apoio. O principal seria então a obtenção daquilo que ele considerou e se chamou de sociedade harmônica, Então o que era essa ideia de sociedade harmônica, Quando a gente vai buscar, Confúcio, a gente vai ver que ele não deixou nada escrito, Diferentemente do seu neto Mêncio, que foi então o responsável por registrar o conhecimento deixado por Confúcio, tá? Mas Confúcio, ele tem uma importância fundamental na China, e em vários países asiáticos também, fundamental na educação mundial, fundamental no direito, mas ele tem uma importância muito grande naquilo que se chamou a Segunda Revolução Chinesa, Aquilo que veio após a Revolução Maoísta, Então, a partir de 1978, com Deng Xiaoping, começa a Segunda Revolução. E nessa Segunda Revolução, a China deixa então aquele modelo, marxista, aquela ditadura vermelha, e passa por uma reestruturação, Então, ela se abre ao mundo, ela vai em busca de tecnologia, de investimento, ela busca a economia de mercado, ela busca criar um novo modelo de organização econômica. Então, nessa Segunda Revolução, Confúcio vamos dizer assim, renascido. Confúcio é afastado durante a Revolução Maoísta, mas as suas ideias voltam, porque as suas ideias sempre estiveram permeando o espaço público no chinês. E elas voltam à tona com a ideia de se construir uma sociedade harmônica, Então, nessa ideia de sociedade harmônica, no fundo está aquela noção ocidental do bem comum, de que nós tenhamos uma sociedade onde nós possamos buscar e vivenciar o bem comum, Para todos nós, a ideia de bem comum sempre nos leva à questão da paz, Então, quando a gente pensa em bem comum, a gente está pensando em paz. Claro que o bem comum, no contexto mais amplo, e aí no contexto de sociedade harmônica, ele vai além disso, No contexto de sociedade harmônica, quando nós falamos desse assunto, nós vamos ver que o Confúcio quer uma sociedade onde todos possam ter o seu papel, Todos tenham o seu espaço, tenham o seu sentido, tenham o seu valor, e ocupem então uma função que possa, de alguma maneira,
prover essa sociedade, né, do seu melhor, possa, né, levar essa sociedade ao seu melhor. Então o Confúcio ele tinha essa ideia, né, de que todos têm uma importância e que todos devem buscar o conhecimento, a aprendizagem, o estudo, né, a meritocracia, para que possa ser então atingido se colocar, né, perante a sociedade, atingir o seu lugar e ocupar o seu espaço, né, produzir algo em prol da sociedade, né, algo que lhe traga valor, estima, né, reconhecimento. Então isso é muito interessante no pensamento de Confúcio, né, de como ele é voltado para a pessoa, né, para o indivíduo, né. A sociedade em si ela é importante, ela é harmônica na medida em que os indivíduos estão nela atuando harmonicamente, né, na maneira que essas relações consigam chegar a um equilíbrio, né, a uma integralidade, né, a uma soma. Então esse é o grande pensamento de Confúcio e que a gente vai ver essa busca na China a partir do Deng Xiaoping, né, a partir de 1978, e isso passa a ser uma meta, né, a construção dessa sociedade harmônica chinesa. Com todas as suas dificuldades, claro, né, ainda toda envolvida com um regime ditatorial, né, mas a gente percebe que houve, né, mudanças, houve uma busca, né, no mundo chinês de uma modificação. E a gente pode dizer que eles caminham, né, agora para uma terceira revolução, né, quando eles passam a se relacionar com o mundo de uma maneira diferente, né? Então a China sempre esteve na história, sempre voltada a si. E agora ela começa, então, num processo de terceira revolução, a abrir-se ao mundo, né? A atuar perante o mundo, a influenciar, a provocar padrões disruptivos, né? E nesta análise aqui a gente não está fazendo uma avaliação ética, né? Pontual se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se o papel da China vai contribuir para uma melhoria ou para uma piora, né? Nós estamos fazendo uma contextualização fática, né? O que isso vai resultar no futuro, né? O que isso já está resultando aos poucos que a gente vai observando. A gente sabe que em termos de dados econômicos, né, a Ásia representou uma ascensão da classe média mundial, né? Uma melhoria nas condições de vida da sociedade. E meu cachorrinho atrapalhou aqui. Voltando aqui, que meu cachorrinho resolveu, né, latir porque tinha uma pessoa chegando. O que nós vamos buscar aqui, o que nós vamos entender, então, a partir desse movimento, dessa terceira revolução da China, é que essa ideia de sociedade harmônica, cada vez mais ela vai sendo buscada, né? Seja por um controle social, né, que a China se propõe a fazer, um controle, né, que busca ressaltar as qualidades humanas, ao tempo em que busca, né, repreender aquelas que não são positivas, né, dentro de uma estratégia de reforço positivos e negativos, uma psicologia comportamental, com seus prós e seus contras, né, com uma discussão muito grande, principalmente em relação ao processo de invasão da vida privada das pessoas, né, que precisa ser discutido, mas de algo que está a caminho, né, de algo que está aí sendo acelerado pela China, né. Tudo isso vem dentro desse contexto chinês de se construir uma sociedade harmônica, né? Uma sociedade que vive em paz, onde todos têm o seu espaço, sua possibilidade, né? Tem o seu sustento, né? Tem seu acesso ao consumo, às possibilidades, mas que aquilo seja de uma certa maneira protegido, né? Isso é dúbio? Sim, é dúbio. Isso pode ser discutido? Sim, pode ser discutido. Há muito que ser discutido, né? A nossa posição aqui, enquanto formadores de líderes, né? Enquanto analistas de direito, enquanto analistas de uma filosofia ética, né? É de que a ideia de uma sociedade harmônica, ela espelha-se numa ideia de bem comum ocidental, né? E nesse ponto, ela tem todo o seu respaldo, né? Toda a sua ideia é positiva. Quando a gente busca as bases do pensamento confucionista, né, que trouxeram o mundo, né, se a gente pode dizer, influenciaram o mundo para nós chegarmos até aqui, nós vamos ver então que essa ideia de bem comum, né, ela surge em Confúcio.
E ela vem tentando, né, a partir do auxílio da presença do Estado, criar uma condição social, porque o que importa é a sociedade e os indivíduos, em que todos possam então interagir de maneira equilibrada, equânime, né, de uma maneira que seja satisfatória, né, dentro do possível. Claro, quando a gente fala em 8 bilhões de habitantes num planeta, né, a gente tem que lembrar também da limitação dos recursos, a gente tem que lembrar também, né, da questão ambiental, né, de como a gente vai equalizar, né, as necessidades humanas infinitas perante um planeta finito, né? Quais tecnologias a gente tem que avançar para que essa sociedade harmônica seja possível, né? Em termos de redução de pegadas, de impactos, né? Em termos de redução de consumo de energia, né? Em termos de reciclagem de resíduos, de reutilização de tudo, né, que tem no planeta, para que a gente possa chegar nessa ideia de uma sociedade harmônica em equilíbrio. Então essa é uma das bases, né, quando a gente vai falar na formação de um líder ou da estruturação de um Estado, de uma sociedade, é uma das bases que está disponível, que é essa ideia, né, confucionista de estruturação de uma sociedade harmônica. Então a nossa aula de hoje era essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Smartness e espero vocês aí nos nossos próximos encontros para falar mais, né, dessa estruturação e desse novo foco que nós estamos dando agora aqui no nosso caminhar, né, que é de estar realmente partindo do marco teórico Confúcio, né, partindo dessa fonte original e inicial, né, de tudo que vai nos encaminhar e que nos encaminhou até aqui, né, e que ainda, né, a partir de agora começa a nos levar a novas fronteiras, né, das relações humanas que vierem pela frente. Então, namastê e até o nosso próximo encontro.